Faraó foi impertinente com Deus? Ele foi crista levantada com Deus, tipo galinho de briga? E aí? Bom, pessoal, aqui estamos para mais um Nascido ESC. Vamos continuar o nosso estudo. Vamos ver uma outra ótica, uma outra etapa de tudo isso que a gente está conversando sobre o capítulo 5 de Êxodo. Tá, e não sei para vocês, mas para mim esse estudo do capítulo 5 de Êxodo, nós vamos ver só de 1 a 9, tá me ensinando assim de uma maneira assim única, tá? Eu montar esse estudo para vocês me ensinou assim de uma maneira grandiosa, tá? E eu espero que esteja ensinando você também. E hoje nós vamos ver o motivo do nariz empinado de Faraó, entendeu? Nós falamos sobre isso. Lembra que eu fiz a observação? Nós aprendemos que Moisés não obedeceu, não fez exatamente como Deus mandou. Ele foi lá e colocou como se estivesse a serviço de um rei terreno, impondo para o faraó aquilo. Só que aí a gente tem o quê? Pulamos para o verso 3, né? Da segunda tentativa. Mas a gente tem que pensar o seguinte: Faraó não deu a mínima para Deus. E isso que a gente vai entender hoje. Será que Faraó sabia o que ele está fazendo? Como? Faraó foi impertinente com Deus. Antes de mais nada, pessoal, tem os 11 passos para sua leitura bíblica descomplicada. São 11 lições, você vai receber uma por dia no teu e-mail para você pôr em prática. É gratuito. Link está aqui na descrição. Você clica, se cadastra e todo dia você vai receber um e-mail por dia com as lições para você mudar a sua leitura bíblica. É grátis, presente do Nascido de Novo para você. Então vamos lá para o Logos. Então, quem você pensa que é? Eu pus nesse capítulo, né, do nosso estudo, porque no verso 1 a gente viu que Moisés fez tudo, não fez do jeito que Deus falou. Por mais que para nós que somos iguais a Moisés, carnais, que sempre que a gente pode, a gente pisa na bola com Deus, a gente enfia não o pé, mas a gente mergulha dentro da jaca, entendeu? Se tem a oportunidade de pecar e seguir ao Senhor, é pecar que a gente vai, entendeu? O que Moisés era para levar os anciãos, levou só Arão. Era para falar de um jeito, falou do outro. Era para falar do Deus dos hebreus, falou Deus de Israel. Deus de Israel. Ah, tá, Israel, né, da família. Ah, entendi, né, da família lá que emigrou lá, da família de José. Ah, tá bom, Deus dele, o rei dele, entendi. Deus dos hebreus, Deus de todos nós, da nossa etnia, não o Deus de uma pessoa. E aí, ele colocou assim, ele meteu o pé pelas mãos, e aí a gente vem no verso 2, Faraó responde: quem é o Senhor para que lhe ouça eu a voz e deixe ir a Israel? Não conheço o Senhor, e nem tampouco deixarei ir Israel. Simples assim, mano. Simples assim. Não sei que Deus é esse e não vou deixar vocês irem. Existem duas maneiras de interpretar as palavras do faraó. Uma maneira é ler como sendo uma declaração de arrogância e provocação, ou até mesmo um insulto ao Deus de Israel, ao Deus dos hebreus. Por quê? Porque, afinal de contas, os hebreus têm um Deus e os hebreus estavam debaixo da coleira, estavam lá como escravos, ele fazia o que queria. Em outras palavras, ele falou: ninguém é senhor aqui no Egito, a não ser eu. Aqui no meu quintal eu sou o senhor. Aqui na minha casa, no meu quintal, quem manda sou eu. Isso que ele falou. Então, quem é o senhor que você está falando? Devemos entender que Faraó era considerado pelos egípcios uma encarnação de Horus, filho de Ísis e Osíris, e filho da geração de Ra, o maior deus dos egípcios. Então entenda que ele não tem respeito pelo Deus dos hebreus, porque ele mesmo era encarado como um deus, como divino. Então, se ele era encarado como divino, por que ele ia respeitar o Deus dos hebreus? Você respeitaria? O povo aí de fora, os apóstatas, quando a gente fala para um ateu, aconteceu esses dias com a gente aqui no Nascido. Nós, quando eu fazia o café com bolota, onde eu trazia uma palavra por dia para vocês, o cara foi lá e falou: otário, desculpe o termo, pessoal, mas é isso que ele deu a entender. Aqui na minha casa a religião não entra, aqui só ciência. Aí eu fui explicar para ele. Não importa, ele não está nem aí para Deus.
Ele não está nem aí para o nosso Senhor, ele não reconhece o nosso Senhor. Perguntas derrogatórias similares. Quem? Aparece em passagens como Juízes 9, 28. Quem é Abimeleque e quem somos nós de Siquém para que nos submetamos a ele? 1 Samuel 17, 26. Quem é esse incircunciso filisteu para que desafie os exércitos do Deus vivo? 1 Samuel 25, 10. Quem é esse Davi? Quem é esse filho de Jessé? Alternativamente, as palavras de Faraó, quem é o Senhor para que eu dê ouvidos a ele, podem ser lidas com uma justa expressão de uma coisa: ignorância. Então, um ponto de vista é que realmente, bom, eu sou considerado uma divindade. Os hebreus estão aqui debaixo da minha bota, eu faço e desfaço deles. Se eu quiser mandar meus capatazes matar todos eles, eu mato. Eu faço eles passar fome, eu faço eles carregar eles fazer tijolo. Eu detono com a vida deles. E aí vem me falar do Senhor de Israel, do Deus deles. Aqui é meu quintal, quem manda sou eu. A primeira interpretação. A segunda é que realmente seja uma expressão de ignorância. Afinal de contas, se um faraó anterior não conhecia José, como estava em 1:8, uma celebridade egípcia, né? Porque José era o TikToker egípcio. É ele que foi lá, ele que organizou o Egito para sobreviver à fome. Ele realizou grandes coisas. Existem lugares lá no Egito que tem o nome de José. Existe um canal de José que foi construído para evitar seca. Vocês sabiam disso? Ele era uma celebridade. Se ele não conhecia a celebridade, que era José, então o faraó poderia muito bem não conhecer o Senhor, de quem se fala na teologia dos escravos. E outra, ainda que uma passagem anterior de Êxodo indica que o próprio Moisés não conhecia o Senhor como Senhor. Êxodo 3, 13 e 15. Disse Moisés a Deus: eis que quando eu vier aos filhos de Israel e lhes disser: o Deus de vossos pais me enviou a vós outros, e eles me perguntarem: qual é o seu nome? Eu lhes direi. Que lhes direi? Disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. Disse mais: assim dirás aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vós outros. Disse Deus ainda mais a Moisés: assim dirás aos filhos de Israel: o Senhor, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, me enviou a vós outros. Este é meu nome eternamente, assim serei lembrado de geração em geração. Sabe o que está mostrando aqui? Que aquela cena dos coitadinhos lá da novela da Record, vocês percebem como esse tipo de coisa mais enrola do que ensina? Que mostrava os atores da Record, os rabi lá, pedindo a Deus, chamando Deus pelo nome, sabendo, eles não conheciam Deus. Eles ouviram falar que existia uma divindade, mas eles não conheciam o Senhor de verdade. Porque olha aqui, qual é o seu nome? O que eu falo para eles? Nem Moisés sabia. É porque Moisés estava falando com Deus. Então dá a entender que Moisés conhecia Deus. Não conhecia. O Deus de vossos pais me enviou a vós outros. E eles me perguntarem qual é o seu nome. O que lhes direi? Nem ele sabia. Até mesmo o Senhor deixa claro que ele não se fez conhecido como Senhor a qualquer dos patriarcas. Êxodo 6:3. O fato é que até esse ponto da Escritura não nos é dito que alguém conhecia ou não conhecia o Senhor. Abraão não conheceu real e plenamente Javé. Poderíamos esperar que Faraó o conhecesse? Se nem os hebreus conheciam o Deus deles, sabiam quem era o Deus deles? Nem Moisés ali, você vai me dizer que o faraó conhecia? Então ele não conhecia. Faraó realmente não conhecia. Então o cara chega com o tupete levantado, faz aquilo que Deus não mandou ele fazer, ele dá uma de importante como se ele, eu sou filho do Deus Altíssimo, então eu sou especial, eu sou maior do que todos os outros. Chegou metendo o dedo na cara dele, de um Deus que ele não conhecia, e achou que ia funcionar. Deus sabia tudo que ia funcionar desse jeito, que ia acontecer desse jeito. Mas 5:2 enfatiza um faraó que não conhece o Senhor. Não nos esqueçamos de que, anteriormente, Êxodo enfatiza um Deus, o Deus dos hebreus, que conhece
Iada, em 2:25. Um Deus que conhece e um faraó que não conhece. Não conheço Javé, como Javé não faz parte do panteão egípcio. Faraó não o considera digno de referência, porque Javé, o Deus dos hebreus, não era um Deus que fazia parte do panteão daquele homem. Então, quando nós falamos para um ateu ou para alguém que seja de outra religião, Deus isso, deu aquilo, para ele não está nem aí, porque ele não conhece, não faz parte das crenças dele. Esse contraste será ressaltado fortemente nos próximos capítulos de Êxodo. Nesse primeiro encontro com Faraó, Moisés não tem a oportunidade de usar os sinais que Deus lhe deu. Êxodo 4, 1-9. Ele vai usá-los em sua próxima reunião. Êxodo 7, 9 e 25. Assim como Faraó, será que a gente conhece o nosso Deus? Agora vamos trazer isso para o nosso momento. Será que nós conhecemos o Deus que a gente serve? Ou será que a gente não está se achando a última bolacha do pacote, como Moisés fez? Repito, será que a gente, mais uma vez, a gente não está fazendo como Moisés? Não sabendo o nosso lugar de servo? Nossa, eu vou ter que ir na igreja hoje. Nossa, eu erro. Qual a importância das coisas de Deus para nós? Sabe, a gente chega ao absurdo de achar que toda a criação, tudo que é de Deus, gira em torno de nós, do nosso bem-estar. Quando na realidade a gente tem que entender que a criação gira em torno da glória de Deus, da glória de Deus. Então será que a nossa vida está glorificando a Deus? As pessoas que nos enxergam, o que elas estão vendo? Um cara que Deus mostrou para fazer uma coisa, você vai fazer assim, assim, assim. Aí ele vai lá, não leva quem Deus mandou, não fala o que Deus mandou, achando que ele ia conseguir. Será que aí a gente não vê um pingo de vaidade no coração de Moisés? E foi ele e Arão, porque se ele tivesse levado os anciãos, talvez ele não tivesse a notoriedade dele ter conseguido. Já pararam para pensar nisso? E nós? O que é engrandecido na nossa vida? O pastor Raul, que conhece a Escritura, olha o estudo que eu fiz para vocês. Ou será que é o pastor Raul que está aqui para servir a Deus e está preocupado é que você aprenda a palavra de Deus e não vejam como o pastor Raul é grande? Mais uma vez, eu vou reforçar o que nós vimos no vídeo anterior. Conhecer o nosso lugar. Do mesmo jeito que Faraó não conhecia Deus, a maioria dos crentes hoje não conhecem Cristo. E nós temos que lutar para conhecer cada vez mais a Cristo. Eu estudo todos os dias, eu luto, eu tenho relação, tudo que eu faço na minha vida é voltado para o serviço cristão. Não para o meu estudo. Olha como o pastor Raul é santo, como um homem temente a Deus. Nossa, o pastor Raul passa. Não, eu sou um cara errado e imperfeito, mas que tem o privilégio de servir a Deus. E é isso que a gente tem que entender, porque só assim a gente vai conhecer o Senhor. Se nós estivermos no nosso lugar, não querer trazer a glória de Deus para nós. Amém? Bom, meus queridos, esse foi o Nascido ESC. Espero que vocês tenham gostado. É um vídeo onde eu trago para vocês o ensinamento da Escritura. Essa série nós vamos entrar no último episódio na semana que vem. Espero que vocês estejam gostando. O objetivo do Nascido de Novo é ensinar a palavra de Deus para vocês. Ensinar como vocês devem viver a vontade de Deus para a vida de vocês e como vocês encontrarem a vontade de Deus para a vida de vocês. Se você quiser se aprimorar mais a respeito da palavra de Deus, nós temos o Bacharel Livre em Teologia do Nascido de Novo. É um curso que vai do básico ao avançado da teologia. A teologia, ela é o quê? O estudo da palavra de Deus, onde você vai aprender o que é a palavra de Deus, extrair o conhecimento dela, aplicar na tua vida e transmitir a palavra de Deus. Isso que é a teologia, tá bem? E é isso que o Bacharel Livre em Teologia do Nascido de Novo ensina, tá bem? Então vem estudar com a gente, o link está na descrição. Esse link aqui você tem um super desconto para vir estudar com a gente, tá bem? E você vai ser muito bem-vindo. Que Deus abençoe demais a sua vida, que Deus abençoe demais o seu caminhar e seja bem-vindo ao Nascido de Novo. Semana que vem nós temos mais Nascido ESC. Deus abençoe demais a vida de cada um. Até semana que vem.